Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite você também, que é um simpatizante do Evangelho. Eu queria mais uma vez agradecer esse momento, agradecer a você por me permitir entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Queridos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Fica firme, Deus é contigo. Foi isso que Jesus nos prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, nós vamos entrar aí no mês de junho e nesse mês de junho exclusivamente nós vamos desenvolver o mês da família e nós temos um tema: famílias que influenciam a sociedade. Hoje em especial nosso tema será famílias que influenciam a sociedade, elas amam somente o único Deus. Então, esse tema ele será desenvolvido baseado nos 10 mandamentos. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Se você quiser abrir aí, Êxodo 20, versículo de número 3, é o segundo livro da Bíblia. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve oração, pedindo para que Deus possa falar ao seu coração, que você saia desse momento diferente, saia desse momento edificado, abastecido com a palavra do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte, por favor, vamos falar com Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da sua presença em oração, e nós fazemos isso no nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa rica oportunidade de compartilharmos a tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua bênção, fala conosco através dela. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, como é que Deus preparou o povo e entregou as tábuas com os 10 mandamentos? O leitor da Bíblia, ele sabe que após a morte de José do Egito, de todos os seus irmãos e de toda aquela geração, subiu ao trono do Egito um novo rei, um rei que nada sabia sobre José e que, ao perceber que os hebreus eram mais numerosos que os próprios egípcios, ele ordenou que eles fossem obrigados a exercer trabalhos forçados, ou seja, ele escravizou os hebreus. Mas a Bíblia diz que quanto mais os hebreus eram oprimidos com tarefas pesadas, mais numerosos eles se tornavam. Por isso Faraó ordenou às parteiras dos hebreus que, ao darem à luz as mulheres hebreias, as parteiras verificassem se era menino. Se fosse menino, a ordem era matar a criança. Se fosse menina, elas deveriam deixar viver. Mas as parteiras, por temerem a Deus, elas não obedeceram a ordem de Faraó. Diz então que Faraó ele convoca as parteiras para saber por que os meninos continuavam a nascer. E as parteiras então responderam que as hebreias eram cheias de vigor. Então elas davam a luz antes da chegada delas. Faraó então ordena que todo o povo, ou seja, ele ordena que todo menino hebreu que nascesse fosse lançado ao rio Nilo, mas que o povo deixasse viver as meninas. É nesse momento que nasce Moisés, um hebreu, e como havia a ordem de lançar no rio Nilo todo recém-nascido menino dos hebreus, a mãe e a irmã de Moisés, elas bolam um plano para salvar a vida de Moisés, plano esse descrito lá em Êxodo capítulo 2. Então, um plano bem sucedido, Moisés passa a ser criado pela filha de Faraó. Moisés ele cresce na corte de Faraó, e diz a palavra que um dia, quando já adulto, ele resolve dar um passeio pelo Egito, e ele percebe como era pesado o trabalho que os seus irmãos hebreus realizavam. E após então tentar ajudar um hebreu que estava sendo espancado por um egípcio, Moisés acaba matando esse egípcio e o esconde na areia. No dia seguinte, ao intervir em uma briga de 2 hebreus, ele percebeu que o homicídio que ele havia praticado contra aquele egípcio no dia anterior havia sido descoberto. Temendo então ser morto por Faraó, Moisés ele resolve fugir.
E nessa fuga ele encontra a família da sua futura esposa. Então ele vai morar com aquela família e acaba se casando com uma das filhas de Reuel, chamada Zípora. Ali no deserto Moisés começa a constituir a sua família. Zípora lhe dá um filho. Então a Bíblia diz que depois de muito tempo o faraó da época de Moisés, ele morre. E os israelitas continuavam a gemer e clamavam a Deus debaixo de tremenda escravidão. E o clamor deles chega até Deus. Então diz a Bíblia que num determinado dia Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. E Deus lhe aparece numa sarça, numa chama de fogo, melhor dizendo, que saía do meio de uma sarça. Diz a Bíblia que Moisés ele viu que, embora a sarça ela estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Naquele lugar Deus falou com Moisés, dizendo a ele que era o Deus dos seus antepassados e que ele havia escutado o clamor dos hebreus no Egito. Para resumir um pouco a história, Deus convoca Moisés para libertar os hebreus do Egito. Então Moisés ele retorna agora ao Egito e ele se torna no Egito a boca de Deus. Ele fala com o atual faraó para que ele pudesse libertar os hebreus da escravidão, mas faraó se nega por diversas vezes. Então Deus começa a enviar pragas ao Egito na tentativa de forçar faraó a libertar os hebreus. Assim chegamos na 10ª praga, que constituiu a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive a morte do primogênito mais velho, ou primogênito de Faraó. Somente depois dessa praga, da morte de todos os primogênitos dos egípcios, é que Faraó então resolve libertar os hebreus da escravidão. Os hebreus saem do Egito, mas após a fuga, Faraó resolve persegui-los. E Deus então, para salvar o seu povo, Deus abre o Mar Vermelho. Os hebreus atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. Quando Faraó e seu exército tentaram fazer o mesmo, Deus fez com que as águas se voltassem contra Faraó e seu exército, matando todos eles. A partir daí então os hebreus começam uma peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida, terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Aproximadamente 3 meses de caminhada eles chegam ao Monte Sinai, e ali eles ficam por aproximadamente 1 ano. É nesse local que o povo de Deus recebe as tábuas com os 10 mandamentos, os quais estão descritos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Queridos, os 10 mandamentos, eles traçam um relacionamento vertical, ou seja, do homem com Deus. Os 4 primeiros mandamentos vão tratar dessa relação do homem com Deus. E os 6 demais mandamentos, eles falam de um relacionamento horizontal, ou seja, do homem para com o homem. Os 10 mandamentos, eles foram entregues por um Deus que fala e um Deus que age. Mandamentos dirigidos a pessoas comuns do povo, as famílias de Israel, não aos religiosos. Esses mandamentos, eles são princípios imutáveis e eternos, e eles devem ser aplicados na nossa vida familiar, para que possamos conhecer o que Deus tem para cada um de nós. Certamente Deus ele deseja o melhor para mim, Ele deseja o melhor para você e o melhor para a sua família. Por isso é importante nós observarmos os 10 mandamentos. Eu quero então hoje começar a estudar junto com você o primeiro mandamento. E eu quero começar então perguntando: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Quando Deus ele entrega esse mandamento, o seu povo ele está adorando um bezerro de ouro no pé da montanha. Ou seja, esse primeiro mandamento ele atinge diretamente a idolatria. Mas ele ataca também o ateísmo. Porque no ateísmo as pessoas dizem: olha, nós não precisamos de Deus.
Esse mandamento ele ataca também o politeísmo, porque no politeísmo as pessoas dizem assim: nós precisamos de vários deuses. Esse mandamento ele ataca também o formalismo, porque no formalismo as pessoas dizem assim: olha, nós precisamos ao menos de uma boa religião, de bons ritos. Eu quero perguntar para você, o que é um Deus? O que é um Deus? Um Deus é alguém ou algo que está no centro da minha vida. Um Deus é alguém que está sentado no trono do meu coração. Eu queria aqui dar alguns exemplos. Uma pessoa egocêntrica, ela tem a si mesmo como Deus. Tudo funciona em torno dela. Uma pessoa egocêntrica, ela não admite a necessidade ou o direito do próximo. Um outro exemplo, na nossa sociedade atual, o entretenimento, o divertimento, o lazer, ele tem se transformado em Deus de muitos. Infelizmente, as pessoas, elas não abandonam, muita gente hoje não abandona o entretenimento por nada, porque elas dizem que estão exercendo um direito. Elas transformaram o lazer na existência, ou melhor, na essência da sua existência. Um outro exemplo, há pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Outros adoram o esporte, a profissão, os filhos, o namorado e etc. Todos vivemos em função do nosso Deus. Veja bem, quando a gente fala de esporte, de profissão, de dinheiro, nós não estamos falando de nada pecaminoso. Amor próprio, dinheiro, namorado, lazer, esporte, profissão, não são pecaminosos em si. O problema é que quando esses sentimentos eles extrapolam e tornam a essência da vida. Portanto, ter ídolos na mente é colocar algo ou alguém no lugar central da minha vida. Lugar esse que deve pertencer somente a Deus. Então, o primeiro mandamento, ele lida com o equilíbrio de cada um de nós. Porque o pecado é que causa o desequilíbrio, levando ao exagero, colocando outras coisas ou pessoas no lugar que deveria ser somente do Senhor. Então é necessário que a nossa existência esteja ajustada, esteja equilibrada. Queridos, quando nós adoramos a Deus, as demais coisas se encaixam no lugar certo. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 21 diz que onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Então, se o seu tesouro for o seu dinheiro, é ali que o seu coração vai estar. Se o seu tesouro for o seu namorado, é ali que o seu coração vai estar. Pergunta: quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua família? Para responder essa pergunta, é só você entrar na sua casa e verificar aonde é que está o altar. É só perceber aonde a sua família investe tempo, aonde vocês investem dinheiro, ou seja, quem recebe mais a atenção de vocês. Esse é o altar da sua vida, esse é o altar da sua família. Se o altar é o dinheiro, então o Deus da família é o dinheiro. Se o altar é a profissão, se é a profissão que leva todo o tempo, consome todo o tempo de vocês, então o Deus da sua família, o Deus da sua vida é a profissão. Queridos, o maior desafio da vida é manter Deus em primeiro lugar. Esse desafio é um desafio que eu também enfrento todos os dias. Porque muitos objetos, pessoas, prazeres, querem competir com Deus todos os dias. Por isso, você manter um relacionamento íntimo, pessoal e crescente com Jesus Cristo é um desafio. Porque muitas coisas, muitas pessoas, muitos objetos querem competir com Jesus Cristo. Então, a nossa principal tarefa como discípulos de Jesus é verificar que nenhum Deus
Nenhuma pessoa, objeto, tarefa, dever ou prazer estejam na frente de Jesus. Estejam na frente dele em nossas prioridades, em nossos planos, em nosso afeto. Por isso eu queria lembrar algumas coisas, por exemplo, a você, adolescente que me ouve nesse momento. É comum na adolescência, né? A adolescência ela é uma fase em que se descortina um universo de oportunidades. A adolescência é uma fase onde se dá ênfase nos prazeres da vida. Então, essa é uma distorção que quebra o primeiro mandamento. A sociedade, entre aspas, ela vende muito bem a ideia dos prazeres, estimulando o desejo de você, adolescente, viver intensamente tudo aquilo que a vida oferece, sem perder nada. Então a sociedade vende muito bem a ideia de que você deve gastar o seu tempo com videogame, com o celular, nas redes sociais, com os amigos, em passeios, etc, etc, etc. Mas quando nós vivemos tudo aquilo que a vida oferece, quando você vive tudo aquilo que a vida te oferece, Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Então presta atenção. Eu quero falar com você também que é jovem. Cuidado com os prazeres da vida. Cuidado com essa ideia de que você precisa viver intensamente também tudo que a vida te oferece. Cuidado com essa ideia de que o mundo vende que você deve experimentar tudo. Porque se você não experimentar tudo, o mundo diz que você está perdendo algo. Cuidado com essa ideia. Porque quando você vive com a ideia de experimentar tudo, Deus também dessa forma vai perdendo o primeiro lugar na sua vida. Você que é um jovem adulto, querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sonhos, ambições profissionais, nada disso é errado. Mas os sonhos e as ambições profissionais, muitas vezes, elas assumem uma dimensão muito forte na vida do jovem adulto. Ambição não é errado. Querer ter uma boa profissão, um cargo de chefia, isso não é errado. Não é errado enquanto essas coisas não assumem o lugar de Deus na sua vida. Jovem adulto, você não pode viver apenas para abraçar esses alvos. Você não pode viver apenas ambicionando ter e mais ter, crescer e crescer na sua vida profissional. Se você viver apenas para alcançar esses alvos, você certamente vai quebrar esse primeiro mandamento, porque Deus não vai ocupar o primeiro lugar na sua vida. Você que é um jovem adulto que está me ouvindo, você também deve viver para agradar a Deus e não apenas para correr atrás das suas ambições e crescer profissionalmente falando. Você que é adulto, que me ouve, eu quero dizer uma coisa para você também. Ter segurança e estabilidade é algo muito importante. Ter uma poupança, um investimento, uma casa própria, seguro, um convênio, aposentadoria, tudo isso é muito importante. Mas viver apenas buscando isso, enquanto Deus vai ficando cada vez mais longe, também é errado. Você também quebra o primeiro mandamento dessa forma, porque Deus, Ele quer ser o primeiro na sua vida também. Queridos, independente da nossa idade, nós devemos tomar muito cuidado, porque ninguém está livre de se tornar um ateu na prática. Ninguém está livre de achar que não precisa de Deus. Tiago capítulo 1, verso 16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Se você que está me ouvindo, você é um ateu na prática, ou seja, você vive como se não precisasse de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: hoje é dia de mudança na sua vida. Você precisa mudar, você precisa rever os seus conceitos. Segundo, você fez um pacto com Deus?
Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Zeloso no hebraico traz a ideia de alguém que zela adorosamente, alguém que cuida e exige dedicação por parte daqueles que o adoram. Exclusividade é o conceito desse texto. Eu quero dar um exemplo para você que fez um pacto com Deus através de Jesus Cristo. Um exemplo para você entender o tipo de exclusividade que Deus requer de você, meu irmão. Que Deus requer de você, minha irmã. Segundo essa ilustração, essa é uma ilustração, mas ela é real. Ela acontece com todos nós, ou com a maioria de nós. Você se casou com o seu cônjuge. O casamento de vocês foi lindo. A festa foi maravilhosa. A lua de mel, então, foi muito bacana. Só que depois vocês voltaram da lua de mel. Eu quero perguntar para você, quando você volta da lua de mel com o seu cônjuge, você aceitaria repartir o seu esposo, a sua esposa com outra pessoa? Claro que não, você está casado com ele ou com ela. Ele é o seu esposo, ela é a sua esposa. Você espera dele ou dela exclusividade. Da mesma forma é Deus. Deus espera de todos nós que um dia confessamos os nossos pecados e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus espera de nós exclusividade. Queridos, Deus quer cuidar de mim, Deus quer cuidar de você. E Ele sabe que ninguém melhor do que Ele pode fazer isso. Então o pacto que você fez com Deus é um pacto de exclusividade. Pergunta, você ora a outros deuses? Você confia em outros deuses? Você confia em superstições, em rezas, em amuletos? Você confia na sua educação, no seu dinheiro, no seu jeitinho? Onde é que você está investindo a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo? Aí está o centro da sua vida. Aí está o seu Deus. Queridos, ter apenas um Deus em nossa vida pode gerar inicialmente e de vez em quando uma sensação de perda. Presta atenção no que eu vou falar. E essa impressão ela é correta. Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus, nós estamos perdendo o que os outros deuses nos oferecem. Mas o que os outros deuses nos oferecem não chega nem perto do que o Deus verdadeiro ele nos oferece. Jeová, o Deus verdadeiro, nos oferece vida nova, transformação, uma nova vitalidade espiritual aqui nesse mundo. Jeová, o Deus verdadeiro, nos oferece vida eterna, vida após a morte. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, diz que um escravo ele não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, a dois senhores, pois ou ele detesta um e gostará do outro, ou ele será fiel a um ou desprezará o outro. Queridos, Deus não aceita um lugar de igualdade. Deus ele quer ser supremo na nossa vida. Ele quer ser exclusivo. Ele quer ser único nas nossas vidas. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 35, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Queridos, pureza de coração é desejar uma só coisa: a comunhão com o Pai Celeste, a comunhão com Deus verdadeiro. Quando nós lemos as Escrituras e meditamos no nosso relacionamento com o nosso Deus, nós devemos entender que seguir Cristo como discípulo demandará de mim sacrifícios. Isso é uma outra coisa que eu quero te lembrar. Demanda sacrifícios seguir a Cristo. Você está disposto a pagar o preço para obedecer? Fazer um pacto com Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Pergunta, quais têm sido as circunstâncias, ou melhor, quais têm sido as consequências na sua vida
na sua família, de ter colocado Deus em primeiro lugar. Eu quero aqui compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo, algumas consequências de ter colocado Deus no primeiro lugar na minha vida. Quando eu decidi colocar Deus no primeiro lugar da minha vida, eu tive que deixar de lado o sonho de construir a minha casa própria. Eu precisei fazer um curso superior. Eu passei por sufoco financeiro. Eu tive que tirar os meus filhos do colégio particular. E tantas outras coisas que eu e minha esposa vivemos. Tantas outras consequências que nós tivemos que experimentar, porque nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E você? Quais as consequências que você tem vivido por ter colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Essas consequências são fáceis? São difíceis? Quais os ganhos e perdas por ter colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Queridos, quando nós esquecemos a aliança do Senhor, o nosso Deus, e nós negligenciamos a devoção diária, nós podemos ser levados a substituir Deus por alguma imagem esculpida ou por algo que o Senhor nos proibiu. Terceiro e último, como viver esse mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Como eu vivo esse mandamento? Sendo vigilante. Em oração. A vigilância e oração são essenciais para nós observarmos, para nós guardarmos esse mandamento. Você e sua família precisam de um propósito claro para viver. Tem muita gente que precisa de um propósito claro para viver. Tem muita gente que perdeu o propósito. Tem gente que não sabe por que está vivo. Não sabe de onde veio, para onde que vai. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38. O Senhor diz assim: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses além de mim. Queridos, existe uma enorme diferença entre você simplesmente viver e você viver com propósito. Conta a história de um atleta famoso que ele comentou que durante algum tempo tudo que ele fazia tinha a ver com a modalidade do seu esporte. Ele comia, ele dormia, ele falava, ele pensava aquele esporte. Até que ele percebeu um dia que ele não poderia mais praticar aquele esporte. Então o que ele faria da sua vida? Frustração. Frustração. Certamente nós podemos dedicar as nossas energias e anos de vida para muitas causas, para muitos objetivos, mas eu quero alertar você: apenas um objetivo de vida poderá consumir-nos sem que venhamos a nos sentir frustrados por ele. Apenas um objetivo de vida é que pode preencher a gente, é que pode trazer prazer. Apenas um objetivo de vida é a motivação correta para viver. E o apóstolo Paulo, ele declarou esse propósito para a vida da seguinte maneira: Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim, o viver é Cristo. Somente quando a gente vive Cristo é que a gente tem a motivação certa para viver. Quando a gente vive Cristo, nós não somos frustrados. Essa é a motivação correta para viver. É assim que eu vivo esse mandamento: não terás outros deuses além de mim. Quando viver é Cristo. Pergunta: Deus é a razão da sua existência? Agradar a Deus está no centro das suas decisões? A sua família pode dizer que Deus é o centro da vida no lar deles? Eu quero concluir. Nós devemos adorar a Deus e somente a Deus. Jesus é a razão da nossa existência. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o único antídoto para uma vida sem significado. Eu quero falar com você que ainda não abriu seu coração para Jesus.
Cristo ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero explicar isso através de uma ilustração. Certa vez uma senhora havia compreendido que não podia confiar nas obras, mas apenas em Jesus para ser salva. Ela mudou então de religião e tornou-se uma discípula de Jesus. Segundo essa história, quando ela estava morrendo, os filhos chamaram o padre. E o padre então chega à porta daquela casa, entra naquela casa e ele diz: minha filha, eu vim aqui para perdoar-lhes os pecados. Aquela senhora, ouvindo isso, respondeu: o que foi que o Senhor disse? Por favor, repita, eu não estou te ouvindo direito. O padre então disse à mulher: eu vim perdoar-lhes os pecados. A senhora disse então: chega mais perto, deixa eu ver as suas mãos. Então o padre, sem saber o que aquela senhora queria, ele estendeu as mãos e ela pegou as mãos do padre e disse: não, o Senhor não pode perdoar os meus pecados, porque aquele que perdoou os meus pecados, ele tem cicatrizes de cravos nas mãos. Só Jesus pode perdoar os teus pecados. Só Jesus pode te salvar. Então declara nesse momento que Jesus é o primeiro na sua vida. Declara, diga aí: não terei outros deuses além de ti, Senhor. Declara isso nessa noite. Aceita esse desafio. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Viva sem outros deuses. Você aceita perder a vida por amor a Jesus? Aceite. Querido, querida, você não precisa de outros deuses. Você pode confiar apenas na suficiência de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: quem confia somente em Deus só tem palavras de gratidão e de adoração. Quem confia somente em Deus percebe a sua vida impactando a vida da sua família, a vida de outras pessoas, a vida da sociedade, porque Deus passa a ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Confesse agora com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso e você conseguirá cumprir esse mandamento, porque o Espírito Santo vai te capacitar. Romanos 10:9 diz que se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confesse seus pecados nessa noite. Busque o perdão de Deus. Inicie uma nova vida com o Senhor. Declare que Jesus será o Senhor da sua família. Josué capítulo 24, verso 15, ele disse: olha, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Declare isso e passe a viver novos propósitos com relação à sua família. Passe a viver uma vida nova. Porque quando a gente confessa os nossos pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus passa a ser o centro da vida da nossa família. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê força, que o Espírito Santo clareie a sua mente e o seu coração, para que você possa fazer a maior decisão da sua vida, se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para ser o Senhor e o seu Salvador. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus.